Amém. Hoje à noite é nosso privilégio de ter o pastor Danilo conosco, com Dona Késia. Sabe que tem duas pessoas no mundo que eu conheço com esse nome e as duas estão aqui. Dona Késia aqui de verdinha lá. Isso, então vai ter muito para trocar. E tudo. Não, blusa não, só para trocar ideia sobre nós, entendeu? Não tem mal. E tudo. Semana passada e retrasada, realizamos um acampamento lá em Uberlândia. Foi uma continuação da Estância Esperança. Eu fui convidado para ensinar a parte do ensino. Ensinar a parte do ensino é lógico, né? Sobre como ser um conselheiro no acampamento. E foi uma bênção. Foi uma bênção ter esse privilégio. Mas tinha um privilégio muito maior para mim. Foi conhecer o pastor Danilo e Dona Késia e os meus 3 novos netos. Tá? Foi gostoso mesmo. Então eu convidei o pastor para pregar para nós hoje à noite. E eu estou muito alegre e antecipado que Deus vai falar com nossos corações. Então vamos orar e depois o pastor pode chegar. Precioso Pai, nós te agradecemos, pastor Danilo. Oramos que o Senhor possa abençoar o seu ministério hoje à noite. Que o Senhor possa usar o teu servo para abrir a palavra de Deus e falar com nossos corações. Abençoe de uma maneira espetacular hoje à noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos. Amém? Eu esqueci. As crianças vão ficar aqui hoje à noite. Vão ficar todo mundo junto para ouvir a palavra de Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para a gente falar das coisas pertinentes ao reino. Eu sou muito grato ao Senhor. Eu não conhecia o acampamento da Estância, né? Estância e Esperança, né? Foi como o pastor colocou aí a progressão do acampamento, feito em Uberlândia. Jovens que encabeçaram, né? A continuidade, né? desse acampamento. Nome Jovens. Bonito, não, mas os jovens que eu digo, o Gilson e o Vinícius, que abraçaram a causa para dar a continuidade. Né? Foi isso? Então foi muito bom lá. Agradeço pelo convite, pastor Robson, pastor, de a importância de ceder o púlpito, que não deve ser dado para qualquer um, não é verdade? Então, eu sou muito grato a Deus por essa confiança. Bem, eu me chamo Danilson Davis, sou pastor da Igreja Batista lá em Taguatinga, em Brasília. Né? Em Brasília nós temos 5 igrejas regulares, temos uma na nossa cidade, sendo que Taguatinga Norte é a fundamental, né? Que agora é o pastor Anderson, que está na direção. Sou casado com a Késia, aquela jovem linda, e temos 3 crianças, a Lilian e Letícia, o Natan e a Isa Emanuele. Tendo feito as devidas apresentações, né, vamos abrir nossas Bíblias para Mateus, capítulo 18, e quando o pastor me fez o convite para trazer uma palavra para vocês, para a igreja, e a gente já tem mastigado alguns temas lá na igreja. Eu acho que seria pertinente a gente trazer aqui também, falar algo nesse sentido também.
quero falar sobre uma característica principal do cristão, que são prerrogativas de o que um cristão deve ter, que é o perdão, ter a habilidade, através das Escrituras, e a ferramenta para perdoar, né? E a confissão de pecados também. Então, abra sua Bíblia lá para Mateus 18. Nós vamos ficar com... vamos ler do 23 ao 35, tá bom? 23 ao 35. Vou aumentar essa aqui um pouco. ao 35, amém? Amém. Ok, vamos ficar em pé? Eu acho importante, sempre na hora da leitura principal, a gente se colocar em reverência nesse sentido. É Deus que vai falar no nosso coração, e a gente deve dar a devida importância até no respeito e na reverência de ficarmos em pé. Então, verso 23 ao 35, diz assim: Por isso o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Se paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-lhe embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, ele implorava: Se paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, a lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros, porque se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor entregou aos leprosos, ou seja, aos torturadores, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Amém? Amém. Vamos dizer todos o verso 35. Assim também o Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Vamos fazer melhor, vamos melhorar, vamos fazer mais sincronizado. Eu parei de ler aqui porque eu vi que minha versão é diferente. Então eu vou deixar esse coral belo ser mais harmonioso. Vamos lá? Assim fará também o Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus eterno, Pai bendito, Salvador nosso, como é bom, Senhor, estar mais uma vez diante do Senhor, diante da Tua presença, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo que nada somos diante do Senhor, reconhecendo, Pai, que somos pequenos, somos falhos, somos ainda imperfeitos. Pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Me use, me capacite, eu que nada sei, eu que nada sou diante do Senhor. Eu peço, Pai, que nesse momento o Senhor venha mudar o meu coração, o Senhor venha trazer transformações na minha vida,
E que o Senhor também faça, Senhor, grandes mudanças nessa igreja, nesse povo. Que o Senhor venha tocar nos nossos corações e fazer mudanças. É isso que nós pedimos, te agradecemos pela tua palavra de vida. Em nome de Jesus, amém. Ok, pode se sentar. Irmãos, perdoando uns aos outros. Eu posso tirar aqui o microfone? Andar com ele tem algum problema? Não? Eu não gosto de ficar parado. Deixa eu só. Eu não consigo se afastar muito da caixa porque tem um contato na caixa. Tudo bem. Eu vi que o fio é grande e eu acho que eu não vou tirar. Vou ficar assim com ele. Ok. Então, são temas e um assunto importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente observa a ausência de alguns temas pregados na igreja, temas principais, assuntos básicos da fé cristã. E esse assunto de perdão é um assunto um tema que o Senhor, Ele trata o nosso coração na medida daquilo que Ele já tratou, dando o seu Filho por nós e nos mostrando aquele sacrifício que foi um sacrifício incomparável na cruz. Mas a gente observa hoje, e o pastor citou a questão de alguns pregadores, né, pastor? Muitos coaches, né? E a gente observa muitas palavras hoje, na visão positivista, né? Palavras positivas para a comunidade ali, escutando ali, acender ali o coração, e aquilo que eles querem ouvir é aquilo que eles falam. Mas a gente vê essa ausência de pregação sobre confissão de pecados, né, na igreja, e é algo importante. A gente vê hoje igrejas crescendo de forma numerosa, mas doentes. Igrejas doentes teologicamente, biblicamente, porque não conseguem tratar questões que são básicas da fé cristã. E esse assunto aqui é um assunto que, quando Jesus ele inicia uma parábola, é porque houve uma indagação, uma dúvida, uma pergunta. E se você analisar aqui o texto, a gente vai ver aqui no versículo 21 a 22, mas a gente não vai ver agora, tá? Mas quando se trata de perdão, a gente vê algumas deficiências de entendimento da forma real e cristocêntrica que deve ser o perdão. A gente vê dentro da igreja alguns modelos de confissões de pecados que nos lembra jardim da infância. Às vezes, quando existe alguma confissão de pecados, né, e algum arrependimento, aí alguns irmãos chegam, olha, me perdoe, irmão, eu errei, eu pequei contra o Senhor, contra Deus e contra o irmão, mas irmão, não faça mais isso. Eu me lembro da terceira série, né? Isso me faz lembrar da terceira série, da quarta série, aqueles meninos birrentos que está ali, a professora vai falar, olha, vai lá pedir perdão. Aí o menino vai lá pedir, me perdoe, desculpa, mas você fez isso. E a gente vê vários modelos e características de confissões de pecados. Entendam, quando é levado a esse ambiente de confessar pecados e perdoar, é um ambiente divino. O ato de perdão, o ato de confissão não está relacionado simplesmente àquele infrator e àquele que sofreu com a infração. Esse ambiente que o Senhor, de alguma forma, está levando esses que estão envolvidos nesse ato de confissão, de liberar perdão, é um ambiente divino, é um ambiente de Cristo. É um ambiente onde está diretamente envolvido e envolvendo o Cristo ressurreto. Quando se entende esse ato de liberar perdão,
É um ato que está envolvendo ali Cristo. Envolve aquilo que você conhece sobre Cristo. Envolve aquilo que você experimenta sobre Cristo. Envolve aquilo que você conhece sobre ceia. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é uma lembrança de um ato divino de Cristo, mas um ato relacional de você com o seu irmão. Quando você pega o cálice, e o pão, lógico, a gente sabe o simbolismo daquilo, mas aqui ele está dizendo: Senhor, olha, eu estou comprometido com o meu irmão, estou comprometido com o Senhor, mas automaticamente eu me comprometo com a igreja, com a unidade, com o corpo, com o perdão, com a confissão, com a unidade, com a entrega. Isso que o Senhor requer de cada um de nós. O ato de cada dia a gente caminhar e se parecer com Jesus Cristo. A gente vê esses distúrbios dentro da igreja, distúrbios de confissões. A gente vê uma gentileza também quando alguém vai confessar o pecado e o outro que está lá diz: olha, irmão, não há nada o que perdoar. A gente vê uma elegância nisso, né? Uma amabilidade. Irmãos, isso pode ser um grande problema. Esse ato de falar assim: olha, não tenho que perdoar, meu irmão. Não tenho que perdoar. Irmãos, Deus nos deu sentimentos que são acionados pelo Espírito Santo para nos levar a confessar o nosso pecado. De alguma forma, quando você entra nesse discurso, você está interrompendo o ato do Espírito Santo. Às vezes a gente quer ter um coração aberto. Certa vez um irmão lá na igreja, ele chegou e pediu perdão. Eu dei uma oportunidade para ele, mas ele teve dificuldades, né? E entrou num assunto que não tinha nada a ver e tal. Aí ele veio me pedir perdão. E eu fiquei escutando ele. Ele pediu perdão e eu fiquei só escutando ele desenvolver. Já era um senhor de idade. E depois ele saiu da igreja e disse: olha, eu não gostei da forma como o pastor recebeu a minha confissão de pecados. A gente vê essas gentilezas que podem ser um grande problema. E essa gentileza, irmãos, nada mais é do que um pecado do coração daquele que não está querendo que aquele irmão libere de alguma forma aquele pecado. Confesse, quer dizer, aquele pecado. E o pior de tudo isso, a consequência dessa ação, de você falar: olha, não tem nada que perdoar. O infrator, ele pode ser levado a realmente achar que não pecou. Então nós devemos saber ser usados na confissão de pecados, como também na liberalidade do ato de perdoar uma pessoa, do ato de perdoar um irmão. Eu sei que isso é muito complicado, porque isso envolve uma falsa modéstia. Essa ação de dizer: olha, não há nada que perdoar. É um pecado difícil de reconhecer porque envolve um disfarce, né? Uma falsa piedade. E a gente vê isso nas Escrituras, a forma certa, como Cristo quer que cada um de nós, como crentes em Cristo Jesus, nós venhamos a nos comprometer com o reino de Deus. O que é se comprometer com o reino de Deus? Irmãos, comprometer com o reino de Deus é isso aqui. E muito mais simplesmente do que sentar e ser ritualístico. A gente estava até falando hoje, né, sobre a questão do rito. Eu tenho uma responsabilidade de ir para a igreja nas 9 horas da manhã, escola dominical, o culto à noite,
quinta-feira. Irmãos, isso, vida cristã, unidade em Cristo, não é simplesmente ser ritualísticos. É um compromisso intenso com a verdade das Escrituras. É se alimentar dela e fazer dela uso próprio. É se alimentar dela e ter uma relação íntima, intrínseca com Cristo, através das Escrituras. A gente observa dentro desse contexto de perdão, que é o assunto que nós queremos tratar agora, que é o terceiro. Eu separei aqui 4 tópicos. Esse confissão de pecados, da gentileza, a confissão de pecados que se parece uma criança birrenta liberando perdão. Nós temos também um discurso de que, olha, você já está perdoado, um falso perdão. O Senhor sabe do nosso coração, sabe quando e como realmente nós, e se nós já, no ato da confissão, nós já liberamos perdão. Nós temos o perdão existencial, que é aquela pessoa que vem pedir perdão a você, ela se humilha, aí você olha ela se humilhando no meio da igreja, e de alguma forma você diz, olha, eu perdoei ela, porque, entenda, eu tive um sacrifício para perdoar ela. Ele também tem um pouquinho da glória do perdão. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Por que eu estou dizendo essas características de confissões de pecados que nós temos na igreja? É algo que brota no nosso coração. Nós temos dificuldade com o perdão, não é, irmãos? Temos dificuldade com o perdão. Temos dificuldade de habilidade de como lidar com aquele infrator, com aquele que nos feriu. Nós temos dificuldades de agir de forma bíblica, porque de alguma forma as Escrituras se distanciam da gente nessas horas, não é? Parece que a gente está distante. Quando nós agimos de forma incongruente com as Escrituras, parece que nós estamos distantes. Parece que o nosso achismo, a idolatria do eu cresce no nosso coração, quando fala, não, eu estou certo e ele está errado, ponto final. Não, pastor, resolva com ele, não comigo. De alguma forma, o versículo 21 e o versículo 22 refletem um coração nessas características. Pedro sentiu, de alguma forma, alguns desses sentimentos quando chegou para Jesus e disse assim, olha só, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Por que será que Pedro disse isso? Entendem, irmãos? Pedro, ele quis puxar para ele uma característica que, obviamente, na cultura judaica, uma pessoa, um judeu, ele tinha condições de perdoar o mesmo pecado 3 vezes. Pecados consecutivos, iguais. E a 4ª vez não precisava liberar o perdão. Pedro, ele se coloca acima dessa realidade. Quando a gente analisa a parte histórico judaico, a cultura judaica, a gente vê essas características de perdão dentro do farisaísmo. E ele diz assim, é como se Pedro falasse assim, olha, eu estou acima da média. Olha, 7 vezes eu estou 3 a mais. Irmãos, Pedro aqui ele quis mostrar uma condição maior do que os ímpios. É lógico. Você fazer uma característica dessa, se igualar ao ímpio. Nós somos diferentes, nós somos moldados por Cristo. Nós temos uma nova criatura, nós somos uma nova criatura. Nós temos em nós o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. E é interessante a forma como Jesus responde. Jesus responde no versículo 22, diz assim, respondeu Jesus, não te digo até 7 vezes, mas quanto?
Então, Pedro, calcule aí. Era isso que ele estava querendo dizer? Pedro, você é bom de matemática? Então, calcule. 70 vezes 7 dá 490? 490. Eu não sou muito bom de geografia. 490. Mas será que Jesus Cristo, o que ele está querendo dizer com isso? Irmãos, a forma certa de perdoar é quando não existe contagem. O que Cristo está dizendo é que sempre que houver contagem em um ato de perdoar, é porque não houve perdão genuíno. No meio da Eclesiástica não é assim. A gente tem dificuldade. A gente tem irmãos que com frequência pisam sempre na mesma bola. E a gente fala, não é possível. Ah, miserável pecador. Não é possível. Não, pastor. Pastor de novo, pastor, não dá certo não. E tem gente que não consegue nem contar, né? Na realidade. Já chega chutando balde. Não, isso como é que pode? Um crente fazer pastor. A gente vê a falta do conhecimento teológico. Irmãos, olha, com sinceridade, os pastores, nós que estamos envolvidos mais dentro dessa área da igreja, a gente vê muita elucubração, como é que é o nome? Elucubração na parte da teologia das nossas igrejas. A gente vê um distanciamento de irmãos quando chegam em determinado pecado e não conseguem reagir de forma bíblica e agem de forma espontânea, reagindo àquilo que tem no coração deles. A gente vê uma fraqueza, um distúrbio, um distanciamento de uma teologia, de uma que a gente chama de ortopraxia. Tem a ortodoxia, que é o significado de doutrina santa, e a ortopraxia, que é a prática da boa doutrina. A gente tem essa ausência essas duas coisas. O nosso ambiente deveria ser mais presente. A ortopraxia, a ortodoxia e a ortopraxia. A boa doutrina com a prática da boa doutrina. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dar um exemplo aqui. O nosso missionário, fundador da nossa igreja, o pastor João Mitchell, ele tem a casa do lado da igreja. Vocês vão se lembrar, né, pastor? A casa fica do lado da igreja. E ele queria vender a casa. Ele falou, pastor, eu tenho planos de vender a casa, mas porque tem a questão da minha aposentadoria e tal. Aquela dificuldade que os missionários, todo missionário tem e já tem que pensar no futuro. Dificuldade da aposentadoria futura. E a igreja também não tem as devidas condições de comprar a casa que é do pastor João. E o pastor João chegou, e a casa é um valor até alto lá, né? Chega até 1,3 milhão a casa. E o pastor chegou e disse, olha, nós pensamos, eu e minha esposa, vimos a forma como a igreja tem reagido, nós vamos dar a casa para a igreja. Irmãos, entenda, o pastor ele mora de aluguel numa casa de fundo lá nos Estados Unidos. Isso que é a ortopraxia. Não só falar da boa doutrina, mas a prática. E eu tenho um desejo, e eu falei para a igreja, não sei se quanto tempo a igreja eu vou estar lá como pastor, não sei o futuro. Nós estamos fazendo a reforma na igreja, botamos a igreja para baixo, e aquela reforma toda. Mas eu não sei o futuro da igreja, mas eu desejo,
o meu desejo, eu falei junto com a igreja, o meu desejo é dar uma, mesmo que eu sei que é pouco, mas um valor vitalício para o pastor mensalmente, porque eu sei das dificuldades de pastores e missionários. Nosso desejo, a nossa igreja, o meu desejo é esse. Mas o que eu quero trazer esse exemplo é trazer essa questão do entendimento da boa doutrina e o agir da boa doutrina. É por isso que eu sou envolvido muito na área de aconselhamento bíblico, eu e minha esposa. Um dos fatores que nós viemos para cá, no acampamento, a convite do Gildson e Vinícius, é justamente para ver a forma do aconselhamento, né? Entender mais e por aí vai. Mas o que o texto quer nos ensinar aqui? Jesus, ele está nos ensinando a Pedro aqui a forma incondicional de perdoar, de liberar perdão. Sem condições. É incondicional o liberar perdão. Abra sua Bíblia. Continuando no texto, na narrativa do texto. Abra sua Bíblia lá para Mateus 6. Volta aí algumas folhas. Tá? Capítulo 6. Nós vamos ver aqui uma oração onde existe palavras bem duras para a gente lidar com elas. Versículo 12 do capítulo 6. Alguém achou? Pode ler, por favor? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O que serão dívidas? Pecados. Ele está dizendo, olha, nos perdoe. Senhor, perdoa-nos os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que têm pecado contra nós. É uma tensão aqui. Irmãos, entendam, quando a gente analisa, isso a gente fala leitura funcional, quando a gente analisa o começo desse discurso, volta mais um pouquinho aí uma folha, o início do discurso, capítulo 5, ele diz o que? No versículo 3. Quem achou pode ler? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espíritos, os humildes de espíritos. Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele inicia isso, falando simplesmente que as outras formas, porque choram, mansos, fome, ter misericórdia, ser limpo de coração, pacificadores, perseguidos por causa da justiça, isso tudo só pode iniciar se você for humilde de espírito. E o que é ser humilde de espírito? Eu gostei da versão aí, pobres de espírito. O texto no grego aqui, ele traz uma conotação de aquele que não tem o que comer no dia. Certa vez chegou uma pessoa lá em casa e ele disse assim, olha, minha família está sem comer há 3 dias e eu estou juntando dinheiro para comprar o gás. O que você tem aí para me ajudar? Pode ser qualquer coisa. Eu preciso do dinheiro para comprar o gás para mim. Meus filhos já fazem 3 dias que não comem nada em casa. Eu até ganhei feijão, arroz, que tinha feijão assim na coisa, isso na bicicleta. Mas está faltando R$20. O que o senhor tem aí para eu fazer agora para me levar essa comida para casa? Por favor.
Essa é a forma que o Senhor quer que nós cheguemos a Ele. E é a mesma forma que o Senhor quer que nós venhamos a tratar o próximo, de forma humilde, entendendo a fragilidade e perdoando. Segura aí, volta lá para o texto do capítulo 6. Quando nós observamos essa oração aqui, essa oração é para quem, irmãos? Para quem é essa oração? No capítulo 5, Jesus Cristo diz o quê? Não precisa abrir não, tá? Deixa eu ver aqui. E vendo as multidões, subiu ao monte e assentaram-se dele os seus discípulos. Olha só que interessante, antes da gente entrar nesse texto aqui. O que é que Jesus faz? Jesus está dando o seu primeiro sermão, no Sermão do Monte, correto? E o que ele faz? Ele vê a multidão e ele faz o quê? Se ausenta. Não é isso? E vendo a multidão, Jesus Cristo vê a multidão, e ele se afasta da multidão, ele sobe ao monte e se assenta. Para quem é que ele está dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito? Para a multidão? Não. Os discípulos saem para escutar a sua palavra. Só são os discípulos. Começa aqui a narrativa do texto, que vai até o capítulo 18. São 5 tópicos, 5 divisões. Quando ele começa a falar no capítulo 6, ele está dizendo para os seus discípulos a forma como se deve orar e a ferramenta que se deve ter para liberar o perdão. Quem nós devemos olhar como exemplo de perdão? Cristo. Ele diz, o versículo 12, e perdoando-nos as nossas dívidas, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, aqueles que ferem a gente, que pecam contra a gente. Irmãos, entenda, essa oração é para aqueles que são nascidos novamente. Essa oração e essa confissão de pecado só pode ser feita com aqueles que são renascidos em Cristo. Você é um crente em Cristo Jesus? Eu que sim, amém? Amém. Você tem essa ferramenta de liberar perdão, essa ferramenta de confissão de pecados. Uma vez que os nossos olhos, irmãos, eles foram abertos dessa enormidade, dessa grandeza da nossa ofensa contra Deus, os outros pecados se tornam fichinhas para nós. Eu gosto da palavra de uma carta que ele diz, olha, enquanto você não tiver a sã consciência do tamanho do sacrifício que ele fez por você na cruz, você não vai ter a consciência dessa grandeza que foi a liberalidade de dar o perdão. Essa grandeza do seu problema. O tamanho da sua catástrofe. Você tem que entender o tamanho dessa grandeza, o tamanho do buraco que você estava, o tamanho da podridão que você estava. Aí você vai entender o sacrifício incondicional de Cristo por nós. Agora o versículo 14, ele diz assim, alguém pode ler? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Verso 15. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Ele está falando isso para quem? Para os crentes, para os seus discípulos. Ele diz, entendam o meu sacrifício. Vocês vão entender meu sacrifício lá na frente. Então, vocês não vão entender agora. Mas lá na frente vocês vão recapitular tudo isso que eu estou falando. Quando Jesus Cristo sai, ele se ausenta, sobe no monte. Jesus Cristo sobe no monte para tratar unicamente com os seus discípulos. São os seus discípulos que saem. Porque os discípulos ouvem a voz do seu pastor e seguem.
o ímpio não segue. Não vai seguir. Isso é para mim e para você. Para nós. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Irmãos, se passamos da morte para a vida e entendermos o tamanho dessa podridão que nós estamos, o que os outros fazem com nós não é nada. Eu gosto de um ponto que é a forma da depravação total que o homem se encontra. Certa vez eu estava dando aula sobre esse tópico. Que o homem é mau, que o homem pecou, que nós éramos mortos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que a forma foi tão dura que não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E certa vez, quando eu terminei de falar isso, saí, peguei o carro, e eu falando, quer dizer, antes de pegar o carro, faltou um toque para eu falar. Eu disse, olha, tá vendo, quando a gente entende o tamanho da nossa grandeza, do nosso pecado, a nossa situação como nós éramos, a gente consegue reagir de forma bíblica quando a gente sempre lembra do que nós éramos e a forma do que Cristo fez por nós. Você vai saber tratar melhor o seu patrão. Você vai saber tratar bem melhor o seu funcionário. Enfim, você vai saber conduzir a sua vida para a glória de Deus melhor. Eu tendo dito isso, terminamos a aula, peguei o carro. Aí o cara me corta assim, do nada, mas ele me corta, estava congestionado. Aí, atravessando a comercial, né, lá da Taguatinga, estava fazendo umas reformas lá. De repente o carro e entra num canto que não dá, mas ele entrou. E eu disse, mas rapaz, pelo amor de Deus, meu amigo. Tá aí, ó, o carro precisou o quê? Olha, eu parou no meio, atrapalhando tudo e tal. Aí eu disse, meu amigo, eu acabei de falar. Tinha acabado de falar sobre isso. Mas entenda, a gente acha que, muitos acham que pastor é blindado nessas áreas, né? Super, hiper pastor blindado. Não. Nós somos e devemos ser, e somos moldados das Escrituras e sofremos com o mesmo peso, o mesmo fardo. O mesmo coração que você tem, o meu é pior. Eu não sei o seu coração, sei o meu. Sei que o meu não presta. E Deus mesmo assim, Ele perdoou incondicionalmente. Amém. Entenda o tamanho da sua grandeza. Salmo 118, 6, ele diz assim, o Senhor está comigo, não temerei o que me poderá fazer o homem. Às vezes, o que eu quero chamar esse versículo para a gente pensar? Porque a gente... Versículo, Mateus 10, acho que vai ser também boa referência. Mateus 10, 18, diz assim, 10, 28, desculpe. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Às vezes nós tememos a confissão de pecados. Nós tememos a humilhação. Nós tememos a confessar o nosso pecado ao outro. É uma dificuldade que nós temos no nosso coração, porque de alguma forma nós temos temores de homens e a gente luta com isso. Cada um de nós lutamos com isso. Mas o Senhor nos dá habilidade nele. É em Cristo que deve ser a confissão de pecados. É em Cristo que deve ser a liberalidade de lidar com o pecado do outro, a confissão.
Sempre aponte o seu olhar para Cristo. Nos momentos de confissão, aponte, veja o que Cristo fez por você. O que é que nós merecemos? Inferno, a ira de Deus. Devemos orar. E eu acho que quando nós oramos de forma incondicional e de forma bíblica, nós podemos orar assim: Senhor, perdoe como eu perdoo. Senhor, me perdoe como eu perdoo ao meu irmão. Você pode orar assim? Aleluia. Essa é o que Cristo quer dizer. É isso que Cristo quer dizer aqui na oração. Saiba a ter a ferramenta e conduzir essa ferramenta ao ponto, a ferramenta que é Cristo, ao ponto de você conseguir dizer de forma incondicional: Senhor, me perdoe como eu tenho perdoado meus irmãos. Incondicional. Irmãos, olha, quando não existe essa busca de ser como Jesus e orar como Jesus, entenda uma coisa: teremos muitos motivos para duvidar da salvação. Sabe por quê? Porque é um sinal de que você não entendeu o tamanho do sacrifício de Cristo por você. Quando nós nos exaltamos, nos excluímos dessa realidade e não buscamos orar de forma bíblica, cristocêntrica, e até o ponto de falar: Senhor, me perdoe como eu tenho perdoado ao meu irmão. Se você não busca agir dessa forma, entenda, tem alguma coisa, alguma falha na sua convicção sobre a salvação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Para a gente finalizar, minha esposa disse que eu sempre digo para finalizar e nunca finalizo. Mas eu vou finalizar. Mais uns 10 minutinhos eu finalizo. Abre Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 3. Diz assim: amém todos? Vamos dizer todos juntos? Eu vou ler primeiro, depois a gente vai falar, tá? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Qual é o versículo? Colossenses 3, 13. Entendeu 3? Desculpe. Então vamos lá. Ler novamente. Acharam todos? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Vamos dizer na sua versão aí, na versão de vocês? Vamos lá? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Duro isso, né? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? A referência de perdão é quem? Cristo. A ferramenta que nós temos para conseguir perdoar alguém, pode ser o que for, é quem? Cristo. Porque existe ofensa maior contra alguém fez por mim que é maior do que o que nós fizemos por Cristo? Não, a nossa ofensa que nós tivemos, que nós fomos contra Cristo, é muito maior do que aquilo que alguém pode fazer contra você, contra eu, contra qualquer um dos irmãos. A referência é Cristo. A ferramenta que nós temos e a possibilidade de liberar perdão é Cristo. Eu escrevi aqui: a forma como você reage ao perdão e encara a confissão mostra o quanto você tem Cristo
E quando não reagimos da forma certa que Cristo prega, não se engane ou não se deixe ser enganado. Isso pode ser um sinal de uma falsa conversão. Porque não houve compreensão do tamanho do sacrifício de Cristo. As nossas ferramentas que nós temos para liberar perdão é nos aproximar da boa doutrina. A única forma que você vai liberar perdão é se aproximando de Cristo e compreendendo o que Cristo realmente fez por você. Eu falei para os jovens da Maranata a importância da cristologia na vida do cristão. A importância de entender, de buscar entender. Lógico que nós não vamos entender, mas buscar compreender o que Cristo fez. E a forma, quando nós conseguimos compreender isso, a dinâmica da mutualidade, naquilo que o apóstolo Paulo diz em Efésios 4, né? A justa cooperação, o crescimento vai fluir de forma natural. Às vezes a igreja ela não desenvolve no crescimento porque tem alguns pecados escravizadores que está debaixo do tapete. Igrejas que estão minguando, doentes. Estou tratando uma série de mensagens sobre amargura na igreja. E são coisas, quer dizer, na igreja que a gente convive, mas às vezes a gente passa pela nossa cabeça de falar assim, não mexe no que está quieto. Parece que quando mexe, parece que é como mexe no cacho de marimbondo e parece que a coisa fica mais inflamada. Mas a ferramenta que o Senhor nos deu é Cristo para liberar perdão. Isso é o que a Bíblia fala nos Evangelhos. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A primeira palavra que o Senhor trata sobre humildade é para os seus discípulos. Bem-aventurado os humildes de espírito. Você só pode ser outra coisa se você compreender o que Cristo fez por você na cruz. Porque você não veio à cruz com o nariz em pé. Você não aceitou, você não foi escolhido, visto por Cristo, chegando a Cristo de forma altruísta, de forma nariz empinado. Para você ir até Cristo, você tem que ser dobrado. Você tem que entender que você é um nada, que você é um verme, você é um pecador miserável. E quando nós entendemos isso, a gente vai entender o que Cristo fez por nós para nos tirar dessa podridão, da vermidão e nos levar a Ele. E nos fazer nele, uma nova criatura. Irmãos, eu e você, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E nós não devemos deixar que esses pecados escravizadores venham atrapalhar a mutualidade do corpo da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Não deixe que o temor de homens venha atrapalhar o crescimento da sua unidade com Cristo, da sua íntimo relacionamento com Cristo. Que o Senhor possa nos envolver da sua palavra e nos fazer mais parecido com Ele. Você tem buscado isso? Você tem procurado parecer com Cristo? Faça isso. Ame o Senhor mais do que todas as coisas. Ame a sua palavra mais do que todas as coisas. Faça dele o seu Senhor mesmo. Aí a igreja vai crescer, vai desenvolver e vai ser
madura para tratar desses problemas, esses pecados, de forma que o Senhor venha a ser glorificado. Amém? Amém. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado pela oportunidade de falar do Senhor, da tua mensagem, do teu ensinamento. Queremos pedir ao Senhor que nos ajude, Pai. Ajude-nos a ter um coração de liberar perdão e um coração de confessar o nosso pecado. Ajude-nos, Pai. Nós somos teus filhos, povo do Senhor, povo escolhido do Senhor. E nós temos a ferramenta, que é a tua palavra. O que o Senhor fez por nós na cruz. Essa é a ferramenta, Pai, para a gente poder lembrar do Senhor e poder reagir para a tua glória. Nos ajude, Senhor. Abençoe essa igreja nas suas lutas, adversidades, e que cada um aqui, Pai, possa amar o Senhor acima de todas as coisas, fazê-lo conhecido nas suas vidas e nas vidas de outras pessoas. Muito obrigado, Pai, por conhecer mais um povo do Senhor, a família do Senhor, espalhados pelo Brasil e agora aqui nesta igreja aqui, Pai. Abençoa continuamente esse povo, que o Senhor possa trazer cada vez mais alegria neste povo, nesta igreja. O pastor Robson, o pastor Bill, que possam, Senhor, estar alegres com o que o Senhor tem feito no meio deste povo e se alegrar cada vez mais no Senhor, na bendita esperança no Senhor, do Senhor para nós. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Pastor Bill. Pensa bem, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Já pensou, por que Deus amou o mundo? Porque o mundo era amável? Não, o mundo era miserável, pecador, cheio de pecado, sujo, não prestava. Eu já falei em várias mensagens, se eu fosse Deus, eu acabava com essa raça humana. Não presta. Mas Deus amou. Por quê? Porque Ele quis. Mais do que isso, não posso explicar. Cristo, na cruz, última oração. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Por que Cristo perdoou? Por quê? Mesma resposta, meus amados. Porque Ele quis. Tem pessoas neste mundo que falam: eu perdoo, mas eu nunca vou falar com aquela pessoa mais. Não perdoo nada. Eu perdoo, mas vamos supor, um professor de escola dominical, mas nunca vou falar a aula dele mais. Está perdoado, mas eu não vou. Não perdoa nada. Não, mas eu sei, eu perdoo, mas se eu vejo ele na rua, eu vou andar no outro lado da rua. Perdoou? Nada, é disfarçado, é falso, é mentira. Meus amados, eu falo pessoalmente, não tem mais uma paz maior, ou mais liberdade na vida da gente do que quando nós perdoamos quem nos ofendeu. Mas ele está errado, ele me ofendeu, ele falou mal, ele fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Não, isso não importa.
Você pode perdoar por quê? Você quer. Pronto. Qualquer pecado é assim. As pessoas já falaram comigo, eu não dou conta de largar disso, aquilo outro. Eu olho na cara, no rosto. Animal tem cara, pessoas têm rosto. Mas se eu olho na cara daquela pessoa, eu falo, por que você não quer? Não, eu quero, mas eu não consigo. Você consegue fazer tudo que você quer. Só falta querer. Não tem outro. E o perdão é isso. Eu vejo a falta de crescimento nas vidas. Eu já vi isso na minha vida. O falta de crescimento por faltar de perdoar. É um pecado fatal. Um pecado que impede o crescimento do crente. Um pecado que impede o crescimento da igreja. É um pecado que até destrói a igreja. O pecado de faltar a perdoar. Tal ponto que o Senhor falou, se não perdoares, o seu Pai Celestial não vai te perdoar também. Essa é sério, meus. Você quer faltar perdão de Deus? Eu não. Eu quero a misericórdia e o perdão de Deus. Seu próximo precisa a misericórdia e o seu perdão também. Eu não importa quem for. Eu já tinha pessoas, um missionário que falou tanta coisa contra mim, tudo, que era tudo falso. Falou com o diretor da nossa missão. E eu falei com o diretor, eu falei, eu não entendo, eu nunca trabalhei com esse homem. Por que ele está levando essa palavra? Vamos fazer a reunião, vamos ver junto e se tiver algo para perdoar ou ser perdoado, eu perdoo, não tem problema. Para pastor Bill, onde que eu devo começar? Deve começar confessando o seu pecado porque você não está perdoando. Primeiro. Segundo, você comece a orar por aquela pessoa com quem você tem, vamos dizer, desentendimento. Uma coisa, você foi ofendido, alguma coisa. Deus é tão explícito nessa coisa que Ele dá instruções. Se tiver um homem, ou se uma pessoa, irmão, que tem algo contra você, vai lá reconciliar com seu irmão. Tudo bem. Pede perdão. Se tiver um irmão com quem você tem algo, vai lá. Quem tem a responsabilidade? Todo mundo levanta a sua mão. Vai lá, reconcilia, explica o que foi. O irmão era para pedir perdão, mas quem tem a responsabilidade? Eu que resolvo o problema. Você que resolve o seu problema de falta de perdão. Em nossa sociedade, hoje em dia, sempre é culpa de outra pessoa. Ou uma culpa psicológica. Não sei lá, falta de perdão, porque você viu seu tio chutar o cachorro da sua tia e você ficou apavorado e tudo, machucado o resto da vida e por isso você não perdoa. Sabe o que é essa chamada no antigo português? Quer saber? Bobeira. Mentira do diabo. Você deve perdoar o seu próximo, não importa quem for. Perdoe. Cristo te perdoou sem você merecer. Você pode perdoar sem a outra pessoa merecer. É um pecado, meus amados, que eu acredito que pode ser uma causa de impedimento do crescimento da nossa própria igreja. A falta de perdão. A falta de perdão. Tem pessoas que faltam de perdoar seu pai, sua mãe, o seu irmão, sua irmã, alguma coisa. Eu sei que meu irmão, por muitos anos, não falou comigo. Não, era óbvio que ele me odiava. E tudo. Meu irmão de carne mesmo.
Eu falei com ele, eu pedi perdão em tudo e tal. É horrível ter essa separação. Vamos diante do altar de Deus. Hoje à noite, você faz compromisso com Deus. Fala, Deus, eu tenho fulano tal que eu não consigo perdoar. Mas hoje à noite eu vou escolher, eu vou perdoar. Eu vou lá, eu vou pedir perdão dele, por mim eu volto te perdoar. Eu vou acertar esta coisa com o Senhor e com o meu irmão em Cristo, com alguém. Vamos acertar isso, para que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família e a sua igreja. Amém? Amém. Amém. O pastor pregou bem, sabe por quê? Quando o amém fica baixinho assim, fala que, opa, está doendo e tudo. E essa mensagem foi precisa. Não é a primeira vez que prega, aqui não. Eu já preguei várias vezes, pastor Robson já tocou o assunto também, mas é um pecado que ainda está precisando ser resolvido. Então, vamos tratar com Deus. Amém? Amém. Então, eu vou dizer boa noite para os que estão assistindo por vídeo. Eu vou pedir que venham para o culto aqui na Igreja Batista Esperança nos domingos e também na quinta-feira, nosso culto de estudo bíblico e oração. Amém? Então, uma boa noite.